O canal Speculum apresentam a série Antigas Civilizações. Nesse episódio vocês conhecerão os assírios, famosos desde os tempos antigos pela crueldade e pelo talento guerreiro. Os assírios também se destacaram pela habilidade na construção de grandes cidades e edifícios monumentais, como atestam as ruínas encontradas em Nínive, Assur e Nimrud. Estabelecido no norte da Mesopotâmia, o Império Assírio foi uma das civilizações mais importantes do Oriente Médio. Os primeiros povoadores conhecidos da região eram nômades semitas, que começaram a levar vida sedentária ao longo do quarto milênio a.C. Alguns dados atestam a formação, a partir do século XIX a.C., de um pequeno estado assírio que mantinha relações comerciais com o Império Hitita. No século XV a.C., depois de longo período de submissão ao Império da Suméria, o Estado assírio, com capital em Assur, começou a tornar-se independente e a se estender. Puzur-Assur III foi o primeiro monarca que, livre da opressão suméria, empreendeu a expansão do reino. Graças ao apogeu comercial, os assírios puderam lançar-se, sob o reinado de Shamshi-Adad em 1813-1781 a.C. aproximadamente, as conquistas que tanta glória lhes trouxeram. O soberano concentrou esforços na construção de um estado centralizado, segundo o modelo da poderosa Babilônia. Suas conquistas se estenderam aos vales médios do Tigre e do Eufrates e ao norte da Mesopotâmia, mas foram barradas em Alepo, na Síria. Morto o rei, seus filhos não puderam manter o império em virtude dos constantes ataques de outros povos e dos desejos de independência dos súditos. A Síria caiu sob o domínio do reino de Mitanni, do qual se libertou em meados do século XIV a.C. O rei Assurbanipal, 1365-1330, foi considerado pelos sucessores o fundador do Império Assírio, também conhecido como Império Médio. Para consolidar seu poder, estabeleceu relações com o Egito e interveio nos assuntos internos da Babilônia, casando sua filha com o rei desse estado. Depois de seu reinado, a Assíria atravessou uma fase de conflitos bélicos com hititas e babilônios, que se prolongou até o fim do século XIII a.C. Quem afinal conseguiu impor-se foi Salmanasar I, 1274-245, que devolveu ao Estado assírio o poder perdido. Esse monarca estendeu sua influência até Urartu, Armênia, apoiado num exército eficaz que conseguiu arrebatar da Babilônia suas rotas e pontos comerciais. Sob o reinado de Tukulti-Ninurta I, 1245-1208, o Império Médio alcançou seu máximo poderio. A mais importante façanha do período foi a incorporação da Babilônia, que ficou sob a administração de governadores dependentes do rei assírio. Com as conquistas, o império se estendeu da Síria ao Golfo Pérsico. Depois da morte desse rei, o poder assírio decaiu em benefício da Babilônia. Passado um período de lutas contra os invasores hurritas e mitânios, a Assíria ressurgiu, no fim do século XII a.C. com Tiglat-Pileser I, 1115-77, que venceu a Babilônia numa campanha terrivelmente dura. Após sua morte, a Assíria sofreu o domínio dos arameus, do qual não conseguiu libertar-se, até que Haddad-Ninari II, 911-891, subiu ao trono. Tukulti-Ninurta II, 890-884, devolveu à Assíria a antiga grandeza e submeteu a zona de influência dos arameus, no Eufrates Médio. Sucedeu-lhe Assur-Nazirpal II, 883-859, o mais desumano dos reis assírios, que pretendeu reconstruir o império de Tiglat-Pileser I e impôs sua autoridade com inusitada violência. Foi o primeiro rei assírio a utilizar carros de guerra e unidades de cavalaria combinadas com a infantaria. Seu filho Salmanasar III, 858-824, conquistador da Síria e do Urartu, foi igualmente cruel. O último grande império assírio iniciou-se com Tiglat-Pileser III, 746-727, que dominou definitivamente a Mesopotâmia. Sua ambição sem limites
o levou a estender o império até o reino da Judéia, a Síria e o Urartu. Salmanasar IV e Salmanasar V mantiveram o poderio da Assíria, que anexou a região da Palestina durante o reinado de Sargão II, 721-705. O filho deste, Senaqueribe, 704-681, teve que enfrentar revoltas internas, principalmente na Babilônia, centro religioso do império que foi arrasado por suas tropas. Azaradão, 680-669, reconstruiu a Babilônia e atacou o Egito, afinal conquistado por seu filho Assurbanipal, 668-627. No ano 656, porém, o faraó Psamético I expulsou os assírios do Egito, e Assurbanipal não quis reconquistar o país. Com esse soberano, a Assíria tornou-se o centro militar e cultural do mundo. Depois de sua morte, o império decaiu e nunca mais recuperou o esplendor. Fruto das múltiplas relações com outros povos, a civilização assíria alcançou elevado grau de desenvolvimento. Entre as preocupações científicas dos assírios, destacou-se a astronomia. Estabeleceram a posição dos planetas e das estrelas e estudaram a Lua e seus movimentos. Na matemática, alcançaram alto nível de conhecimentos comparável ao que posteriormente se verificaria na Grécia clássica. O espírito militar e guerreiro dos assírios se reflete em suas manifestações artísticas, principalmente nos relevos que decoram as monumentais construções arquitetônicas. Representam, sobretudo, cenas bélicas e de caça, em que as figuras de animais ocupam lugar de destaque, como no relevo a leoa ferida. Também cultivaram a escultura em marfim, na qual foram grandes mestres, como se constata nos painéis de Nimrud, que sobreviveram à madeira dos móveis em que eram originariamente incrustados. A religião assíria manteve as ancestrais tradições mesopotâmicas, embora tenha sofrido a introdução de novos deuses e mitos. A eterna rivalidade entre assírios e babilônios chegou à religião com a disputa pela preponderância de seus grandes deuses, o assírio Assur e o babilônio Marduk. O Império Assírio sucumbiu ao ataque combinado de Medas e Babilônios. Sob as ruínas de uma esplêndida civilização, ficou a trágica lembrança de suas impiedosas conquistas e da ilimitada ambição de seus reis.